Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa Água Viva. Hoje o programa será um pouquinho diferente. Não sei se todos de vocês sabem, mas o meu pai, o pastor Claudeci, foi transferido do Carmo. Ele vai estar assumindo a Igreja Batista Renovada da Posse no próximo domingo. No último domingo foi a despedida dele e a posse do pastor Luiz Madeira. Então acompanhe um pedacinho do culto de despedida. Em primeiro lugar, eu quero informar os irmãos que estou bastante gripado. Só vim mesmo pela graça, a misericórdia do Senhor, porque não poderia deixar de estar aqui numa reunião tão importante, num culto tão importante como este. Em São José está muito frio, mas aqui está bem quente. Então, queridos, às vezes pastor Claudeci está falando aqui quando nós ficamos em Rondônia 2 anos. Fomos lá, Deus nos enviou para lá, eu e minha esposa. Fomos apenas com a mala. A Sueli era solteira, estava fazendo faculdade, não podia ir. O Clóvis já era casado. E saiu eu e minha esposa de ônibus com a mala. E deixamos toda a família chorando. E ficamos ali 2 anos. Deus nos levou somente para dar uma ajeitada. Eu queria pedir a alguém para trazer um copo de água natural para mim. Tá. Quem trouxe esse carro aqui? Obrigado, querido. Deus te abençoe. Tá? Foi tão rápido que eu não vi. Então, tem de vez em quando molhar a garganta, porque estou com a garganta muito irritada. Ontem eu tive que tomar 3 Benegripe para estar aqui hoje. 3. Senão eu não conseguia vir aqui hoje pregar. Tinha uma visita numa fazenda às 3 horas da tarde e eu fui obrigado a suspender, ligar e dizer que não poderia ir porque estava muito gripado. Mas então, querido, quando nós ficamos em Rondônia 2 anos, quando nós saímos de Rondônia, minha esposa ela veio na frente, porque é engraçado que a Sueli ficou terminando a faculdade, depois ela casou, aliás, depois terminou e foi para lá. Aí no último ano que nós ficamos lá, ficamos 2 anos só, ela arrumou o Edmar, aquele camarada que estava ali, mas já sumiu. Cadê ele? Tá lá em cima. O Edmar lá em Rondônia casou. E aí então, eles vieram na frente, veio minha esposa, o Edmar e a Sueli, e eu fiquei lá 2 meses, esperando o pastor que ia de São Paulo, para mim dar posse e deixar ele lá no meu lugar. E quando eu saí de lá depois sozinho, e eu dando aquela de forte, 2 anos só. Os irmãos foram até na rodoviária me acompanhar. E eu dando uma de forte, queridos. Quando eu entrei dentro do ônibus, sentei na poltrona do ônibus, são 3.400 quilômetros de lá ao Rio. Sentei, estava tocando uma música católica no ônibus. Mas aquela música foi falando no meu coração, eu comecei a chorar. Eu chorava. Eu vim chorando, várias cidades chorando, que não parava de chorar. Uma coisa, para tinha perdido metade da minha família, tinha morrido tudo. Então é difícil. Então eu hoje posso sentir na pele como está o coração da igreja, como está o coração do pastor Claudeci, pastora Zuleika e toda a sua família. É difícil, são 17 anos e 6 meses. Na verdade, todos que estão aqui passaram pela mão deles, né? Porque quando eles chegaram aqui, a igreja era pequenininha, né? Tinha 4 pessoas, 5 pessoas. Primeiro templo que nós alugamos aqui, eu vim aqui aluguei do Oséias, pai do Luciano, né? Fui na padaria, conheci ele, fui lá, aluguei, terminamos uma obra, né? Começamos ali, dali fomos lá para o shopping, e do shopping viemos para aqui. Então, querido, Deus ele tem dado ao pastor Claudeci, a pastora Zuleika, esse privilégio. Então hoje é motivo de agradecer a Deus por esses 17 anos e meio que Deus concedeu a eles essa vitória de estar aqui e realizar tudo isso que hoje vocês têm visto. Só que Deus, ele é fiel, ele é um Deus justo, ele é um Deus poderoso. E ele está levando ele para uma igreja maior do que esta. O templo é maior, tá? Os irmãos tem mais membros, um número maior de membresia, maior ainda. Então Deus, eu falo sempre isso. Falei para o pastor Luiz Madeira, é meu discípulo, que eu faço o discipulado dele todos 15 dias, fazendo discipulado, né? E dele e da Marta. E eles
de 15 dias estão comigo lá, comigo e com a minha esposa, conversando, orando, trocando ideia. E várias vezes falei isso para ele: Deus, eles colocam na nossa mão uma coisinha pequenininha. Se você cuidou bem, tratou bem daquilo ali, Ele te dá algo maior. Você cuidou bem, Ele te dá algo maior. Ele nunca vai trazer você para trás, sempre para frente. Ele sempre dá mais. Ele sempre tem algo a mais para nós. Então, queridos, nessa noite, apesar da nossa dificuldade, né, por causa da separação, nós temos que agradecer a Deus pelo tempo que o pastor Claudeci, a pastora Zuleika e seus filhos, a Raquelzinha que nasceu aqui, né, nasceu aqui no Carmo, passaram aqui com vocês. Mas Deus tem algo maior para eles. E eles não morreram, eles vão continuar vivos, amém? Vão vir aqui de vez em quando pregar. Não é ruim quando morre. Ih, morreu, entrou no caixão, foi para o cemitério, enterrou e nunca mais vai ver. Se é salvo só no céu, se não é, piorou mais ainda. Então, querido, eu tenho que dar glória a Deus, amém? Igual eu morei no Ceará em 95. Quando eu vou lá, eu vejo meus filhos, eu abraço meus filhos, aquela saudade, né? Foi a mesma coisa, a mesma dificuldade na nossa saída do Ceará. É assim mesmo, só que a obra, como disse o pastor Claudeci, é maior do que o obreiro. Nós não somos donos da obra, a obra é do Senhor. Às vezes eu costumo dizer o seguinte: irmãos, nós não precisamos fazer a obra de Deus. Não, pastor, não. A obra de Deus Ele faz. Nós precisamos apenas obedecer à vontade. Está dentro do querer, está dentro do propósito de Deus. A obra de Deus Ele faz. Ele é Deus, Ele é fiel, e Ele cuida de nós, Ele cuida de tudo. Então eu quero ler um versículo lá em Gênesis, no capítulo 16, versículo 13, que diz assim. Minha Bíblia é um pouquinho diferente a tradução. Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Agora olhei para aquele que me vê. Aqui essa história está falando de Agar. Agar era uma serva, uma escrava de Sarai. Sarai, mulher de Abraão, que depois Deus trocou o nome dela para Sara. E então aqui Sarai, ela não se engravidava, era estéril. E Abraão já velho, já cansado, e ela também, e não nascia filho. E um dia Sarai falou assim: olha, Abraão, o negócio é o seguinte, já vi que não tem mais jeito, né? Os costumes das mulheres já tinha acabado, né? Já não conseguia menstruar mais. Falou: agora já não vai nascer mais filho. Então é o seguinte, só tem um jeito aqui, eu tenho aqui a minha escrava, a minha serva, Agar. Eu quero te dar ela por mulher, para que eu tenha filho dela. Porque o filho da escrava era reconhecido como filho da patroa. E então Abraão, bom, assim tu quer, concordou e tal, né? E então o que aconteceu? Agar se engravidou, ficou grávida. Só que depois dela estar grávida, ela começou a debochar um pouquinho de Sarai, porque uma das coisas mais preciosas para a mulher israelita nesta época seria ser mãe. Uma mulher que não fosse mãe, ela achava desvalorizada, que não tinha prestígio nem valor para nada. Então ela se achava, apesar de ser amada por Abraão, Sarai achava-se uma mulher desprezada, porque não tinha filho. E agora Agar fica grávida e começa agora a debochar de Sarai. Aí Sarai chegou perto de Abraão e falou assim: olha, julga entre mim e ela. E Abraão disse: olha, ela é tua serva, está nas tuas mãos, faça dela o que tu bem quiser. E então Sarai começou ali a afligir também aquela empregada, né? A colocar o serviço dobrado, a maltratá-la. E ela então fugiu, foi para o deserto e parou lá diante de um poço de água. E ali, quando ela estava diante daquele poço de água, sem saber para onde ir, grávida, aparece o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece para Agar e fala: olha,
te humilha. De onde vem? Perguntou, fiz a pergunta para ele, de onde você está vindo? Eu vim de Sarai, minha patroa. Eu fugi de lá porque ela me afligiu. Falou, volta para a tua senhora, humilha-te diante dela. Vai, volta e humilha, porque você está grávida, você vai ter um filho, o nome dele será Ismael, e ele será um grande homem, guerreiro, lutador, e dele sairá uma grande nação. Ele vai estar lutando de contra todos os seus irmãos todos de contra eles, e até hoje está lá os árabes com Israel, que continuam brigando, e essa é a história, né? Está lá a briga até hoje, não vai cessar, porque é promessa. Só que de Ismael saiu ali aquela grande nação, que hoje vive em briga, em guerra, em confusão, porque começou lá atrás, porque a promessa que Deus tinha não era com Ismael, a promessa era com Isaac. A promessa era com Isaac. Deus disse para Abraão que ele ia ter um filho, e esse filho seria de Sarai, depois Sara. Ali Deus iria cumprir a promessa, mas às vezes, querido, eu e você fazemos igual Sarai. Tentamos dar uma mãozinha para Deus. Todas as vezes que o homem tenta ajudar Deus, dá tudo errado. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer a obra dele. Deus quer minha ajuda para fazer a vontade dele, para adorar a ele, para servir a ele, para ouvir a ele, para obedecer a ele, para pregar a palavra dele. É isso que Deus quer. É isso que Deus me chamou e te chamou, para sermos ouvinte, ouvir ele e falar dele, pregar sobre ele. E quando a gente faz isso, a gente cumpre o querer de Deus, a vontade de Deus, e as coisas acontecem. Então, queridos, aqui nós encontramos que neste versículo o anjo encontra para Agar, e aí fala para ela o que Deus iria fazer, e ela então entendeu que teria que se humilhar e voltar. Aí no versículo 13 diz assim: ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és Deus que vê. Então quero, como título dessa mensagem, eu quero deixar o seguinte: Deus é o Deus que vê. Não importa onde você estiver, não importa qual a tua dificuldade, não importa quantas vezes a gente passa por problemas, por situações complicadas, como a ministra de louvor nesta noite, eu observei ela falando sobre isso. Às vezes nós entramos em situações complicadas, você falou, e às vezes nós achamos que Deus não nos ouve, não nos vê, não nos ama, que Deus não está nem aí para nós. Só que Deus, Ele é um Deus que vê, é um Deus que ouve, é um Deus que cuida, é um Deus que guarda, é um Deus que protege. Ele é Deus. Independentemente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Só que somos nós é quem determinamos o agir de Deus em nossas vidas. Porque não adianta a gente forçar uma barra com Deus, porque sempre vão perder, porque o braço dele é bem mais forte. Sabe aquelas quedas de braço? Tem pessoas que querem pegar uma queda de braço com Deus. Peraí, Senhor, mas eu sou Deus, sou teu servo, eu sou dizimista. Nós começamos a nos auto-justificar diante de Deus. Sou dizimista, sou teu servo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Queridos, tudo que nós fazemos, tudo, para Deus, não é nada diante do que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós, sim, morrendo na cruz do Calvário, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Então, amados, preste bem atenção. Quando nós nos aproximamos de Deus e dependemos de Deus e deixamos Deus agir em nossas vidas, Ele faz a diferença. Ele cuida, Ele abençoa, Ele opera milagres, Ele opera maravilha e não deixa faltar nada. Depois
da história, né? A Bíblia diz que Sarai foi despedida, teve que ir embora com Ismael. Mas a Bíblia diz que Ismael foi, casou, e dali saiu uma grande nação. Porque Deus, o que Ele fala, cumpre. Deus não é como o homem que fala e depois não acontece. Não, o que Deus fala, acontece. Lá na frente nós encontramos, já agora, no capítulo 28, encontramos Jacó. Quem era Jacó? Jacó já era neto de Sarai, ou de Sara, neto de Abraão, filho de Isaac. Deus manda que faz com que acontece ali uma coisa complicada na família de Isaac, entre os dois irmãos, entre Jacó e Esaú. E aí Deus ali faz com que Esaú tenha que ficar com muito ódio de Jacó, e Jacó foge para Padã Arã, para a casa de Labão, seu tio, e ali Deus começa a abençoar Jacó poderosamente. Mas na caminhada, na volta, a Bíblia diz que Abraão era riquíssimo, preste atenção, riquíssimo. A Bíblia diz que Abraão passou toda a riqueza para Isaac, e agora quando Jacó foge de casa, apesar do pai ser riquíssimo, com muita coisa, ele fugiu apenas com a mochila nas costas, não tinha nenhum travesseiro. Deitou debaixo de uma árvore, Jacó, pôs a cabeça no travesseiro, dormiu um sono, e ali teve um sonho. Ele via que tinha uma escada que tocava nos céus, e os anjos do Senhor subia e descia por aquela escada. E então, no capítulo 28, aí no versículo 14, o anjo fala para Jacó: a tua descendência será como o pó da terra, tu te estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Não te deixarei até que tenha voltado à casa do seu pai. Preste atenção. Jacó estava apenas com uma mochila, não tinha mais nada. Não tinha nada. Chegou na casa do seu tio Labão, sem nada. Começou a trabalhar. Ali ele teve que trabalhar 14 anos para conseguir comprar a mulher. 7 anos por uma, mais 7 pela outra. Mas a Bíblia diz que depois de 20 anos, Jacó sai dali riquíssimo. Sabe por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Essa promessa foi sobre Isaac, e essa promessa agora estava sobre Jacó. E Jacó volta rico, com muitos bens. E a Bíblia diz que Deus começa ali a prosperar, começa a acrescentar tudo que Deus prometeu a Jacó. Ele cumpriu, porque Deus é fiel. E às vezes, querido, nós olhamos para a Bíblia e falamos: Senhor, por que acontecia tantas coisas? E por que nos nossos dias não acontece? Por que nos nossos dias nós temos tanta dificuldade? Aqui em 2 Crônica, no capítulo 14, a Bíblia fala aqui sobre um rei de Judá, o rei Asa. E a Bíblia fala que Asa teve uma grande vitória. A partir do versículo 11, Asa entrou numa guerra, numa peleja. Mas olha o que ele falou no versículo 11 com Deus. Quando o rei Asa estava em angústia, em dificuldade, em aperto, ele falou assim: Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ele se sentia fraco, ele sabia que o exército dele era fraco, estava diante de um grande exército poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não
não contra ti, não prevalecerá contra ti homem algum. No capítulo 15, diz assim: veio a palavra, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa e lhes disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinava e sem lei. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor, seu Deus, ao Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Uma nação despedaçava a outra nação, uma cidade a outra, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Quanto a vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Queridos, a exortação para o rei Asa aqui foi o seguinte: que Israel esteve sem Deus, sem ouvir Deus, porque não buscava Deus. Eles só resolveram buscar Deus na angústia. E às vezes, não é que Deus se afasta de nós, não é que Deus ele encolhe a mão e deixa de nos abençoar. Não é que Deus ele tapa os ouvidos para não nos ouvir. Pelo contrário, a Bíblia diz em Isaías 59 que a mão do Senhor está estendida para nos abençoar. Os ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados faz separação, coloca uma barreira entre nós e Deus. Queridos, não somos nós aliás, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Às vezes, quando está tudo correndo mil maravilha, você deixa de vir no culto domingo à noite para ir a uma festinha de aniversário. Você deixa de vir no culto na igreja para ir na casa de um parente. Alguns deixam de vir na igreja para passear. Querido, mas quando as coisas estão complicadas, a gente não perde um culto. Ah, pastor, se o pastor não sabe que temos um culto de oração, e eu quero que os irmãos venham para orar, porque Deus ele quer fazer maravilhas, mas nós queremos fazer 7 dias de oração. A igreja pode ter 300, vai aparecer 25. 300 para 25. A diferença está aí. A diferença não está em Deus. Deus ele é Deus. Deus ele vê. Deus ele sabe. Deus ele conhece todas as nossas necessidades. Ele sonda o nosso coração. De longe ele conhece o nosso pensamento. Ele é Deus. Ele é Deus. E ele cuida de nós melhor do que nós cuidamos dos nossos filhos. Está ali o pastor Luiz e a Marta com o Douglas. Deixa para lá, né? Querido, eles tratam daquela criança com todo carinho. Quando ele chora, Marta vai ver se ele está com xixi, ou se está com cocô, ou se está com dor de barriga, ou se está com fome, não é isso? Ela conhece sem ele falar. Sem falar. Ela já sabe o que ele sente, a mãe sabe o que ele sente, sem ele falar. Mas a Bíblia fala que ainda que uma mãe despreze o filho, Deus não despreza os seus filhos. Você é filho de Deus.
Ele conhece o teu deitar. Ele conhece o teu levantar. De longe Ele conhece você. Ele sabe que você precisa. Ele quer te dar. Mas você que não pede, pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede recebe, o que bate abre, e o que busca encontra. Mas nós pedimos pouco, nós batemos pouco, nós fazemos pouco. Deus é Deus de perto, Deus é Deus de longe. Deus é Deus que nos conhece, Ele sabe de tudo. E Ele está pronto para nos ouvir. Ele é o Deus que vê. O Salmo, eu gosto muito desse Salmo, Salmo 121, o salmista, ele deixa aqui para nós uma palavra muito importante. Salmo 121, levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, o nosso socorro, ele não vem do governador da república, ele não vem do presidente, do governador do estado, ele não vem do nosso prefeito. O nosso socorro não vem de polícia, o nosso socorro, ele vem de Deus. A Bíblia fala: se o Senhor não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já.